Olá a todos, sejam bem-vindos. Hoje estou olhos nos olhos com o meu querido amigo Fábio de Carvalho. Conhecemos-nos em 2017, 2017. na Ericeira, num espaço de dois amigos queridos, onde fui conduzir na altura uma meditação É verdade. e tive o privilégio de conhecer o Fábio e a Susana nesse momento tão especial. Foi uma noite foi muito bonita mesmo. Foi muito bonita, muito agradável. E olá a todos, também, da minha parte, e muito obrigado por este convite. Olhos nos olhos, é sempre interessante falar olhos nos olhos. E foi uma noite muito harmoniosa, mas de muita transformação ao mesmo tempo, porque normalmente as pessoas pensam que as transformações criam sempre oscilações fortes, não é? Mas é possível transformar em amor de E forma uma forma pacífica. pacífica e suave. Sim. Gratidão por nos receberes aqui no vosso lar, não é? É, Na Agape. que seja o nosso lar agora. Exato. O E vosso é o nosso lar, Assim nos sim. sentimos, não é? Na tua Muito presença obrigado. e na presença deste espaço fantástico. Antes de falar com o Fábio, senti no meu coração trazer um tema para esta conversa: ciência e espiritualidade. Vamos a isso, Fábio? Vamos falar a isso. sobre este tema que é pertinente. É muito pertinente. Muito pertinente. E é um tema é essencial trazer à vida das pessoas. Algum dia teria que ser a primeira vez a falar destes temas de forma aberta, porque até agora, mesmo na comunidade científica, a ciência da medicina convencional, tradicional, portanto, mesmo que existam por lá excelentes profissionais que, em simultâneo, têm trabalhado a espiritualidade, o que é certo é que dentro do corpo científico eles escondem essa parte. Até porque depois há aqui uma série de deturpações que hoje em dia, felizmente, foram ultrapassadas. É curioso, não é? Porque nós, de certa forma, e é importante também dizer isto, o Fábio é super sensitivo e depois junta, não é, o seu coração, esta capacidade de ler a energia, de intuir, com o conhecimento, não é? O que faz enriquecer muito a sua pessoa e o homem que é neste plano terreno e no plano espiritual. Nós temos este conhecimento, não é? Nós sabemos que muitas das doenças físicas começam no plano espiritual e no campo emocional também. Queres falar um pouco sobre isso? Claro que sim. Dá-me uma satisfação plena falar sobre isso. Então, vamos começar pela base de tudo, não é? Nós somos um espírito inteligente com energia, não é? Com a nossa energia, com o nosso fluido vital, através do fluido cósmico, nasce o fluido vital. Portanto, a energia cósmica universal, depois parte dela, dá o sopro da vida. E nessa parte fantástica, então, temos um espírito inteligente. Inteligente porquê? Porque tem capacidade dele ser autónomo na sua forma de decidir, através do livre-arbítrio. E depois, esse livre-arbítrio faz com que o espírito esteja em evolução contínua, eterna, infinita. Exato. O que é que acontece? Acontece que naquilo que são as metamorfoses da evolução do espírito, desde aquilo que é uma imperfeição à perfeição, existem provas e expiações onde cada um, num aconselhamento fraterno espiritual, escolhe o seu campo de provas, o seu laboratório. Exato. E daí nasce a Terra, o planeta Terra. E a parte interessante é que nós, naqueles progressos de saltos quânticos de inteligência, há algo que nós temos que trabalhar, que é a parte emocional. Essa parte, no início, todos nós somos desprovidos. Se andarmos aqui um pouco para trás, naquilo que é o progresso das espécies, nós temos o cérebro reptiliano. E no cérebro reptiliano, que é o nosso primário, nós temos duas emoções, a ira e o medo. Depois há o límbico, que já concilia mais algumas coisas. E, finalmente, naquilo que é o Homo sapiens sapiens, nós temos então o neocórtex expandido. Nesta profundidade, ou neste mergulho entre espírito e depois do espírito conseguirmos conciliar a medicina nisto,
Nós temos que perceber que nós não somos perfeitos, mas temos potencial para o ser, mas temos sempre potencial presente de sermos excelentes no dia-a-dia, seja em que dimensão for. E nós, como espíritos, estamos a viver agora uma experiência na carne, nesta matéria mais densa, nestas vivências e convivências que se misturam, e nestas misturas temos que tomar decisões. Nestas decisões, naquilo que é o progresso individual, há choques, nem tudo é do nosso agrado. E quando nem tudo corre como nós idealizamos, então temos emoções melhores e outras piores. Há umas que conseguimos digerir, há outras que não conseguimos digerir. E nessa fantástica decisão de o que é que eu consigo digerir e o que é que não consigo, porque somos nós também que decidimos. Exato. Uma vez mais, vamos escolhendo, não é? Cada vamos momento. escolhendo, não é? Nós é que escolhemos, olha, lá está, as 3 regras que eu costumo dizer do insucesso. Do insucesso. Não partilhar o que se sabe. Porque quem é que são esses que não partilham o que sabem? Os que não são humildes. Quando tu és humilde e quando tu percebes que é através da sabedoria partilhada que consegues ainda alavancar-te mais, tu partilhas naturalmente Exato. o que sabes. E depois há uma segunda regra, que é não fazeres o que ensinas. Também te conduz ao insucesso. Se não fizeres como ensinas. É incoerência. É incoerência. E também te torna incongruente. Porque depois não consegues fazer a congruência das coisas. E a terceira, que é esta que era a tal ligação àquilo que estávamos a falar. A terceira é fantástica, é tu ignorares os teus problemas. No teu poder de decisão de digerir as tuas emoções, tu quando ignoras aquilo que é um problema que tu sabes que te incomoda, é um problema que não estás com coragem para encará-lo de frente, então tu que vais colocando sempre de lado. E essas emoções cá dentro, nós somos... É uma espécie de bola de neve, não é? É uma bomba atómica. Vai... Repara uma coisa, nós falamos muito nos dias de hoje, ainda há pouco tempo se fez o aniversário e houve uma meia-culpa da bomba de Hiroshima, uma bomba atómica de hidrogênio, e fez aquilo que fez. Não é? Nós sabemos, se quisermos ler um pouco da história, vamos lá ver o que é que aconteceu, como é que aconteceu, e os danos materiais e os danos de doenças que daí Que causou? causou. Então, o nosso corpo, se fosse colocado dentro de um reator nuclear, conseguia fazer 10 vezes a bomba de Hiroshima. Temos mais potência dentro de nós química do que aquela bombinha, então. Significa que nós temos muita potência química. Exato. E agora, sabemos manuseá-la ou não? Porque, olha, estamos aqui a conversar e nós nestes preparativos para estarmos aqui a conversar, falamos também de tecnologia. É tão bom estarmos a viver na época mais aprimorada em termos de tecnologia da humanidade, da história da humanidade. Não é? E a ciência nos dias de hoje também tem uma série de mecanismos que consegue hoje em dia já ver o próprio espírito. Não é? Hoje em dia, através daquilo que é o scanner cerebral, um scanner cerebral que consegue fazer até ver a materialização do perispírito quando um corpo que está no seu leito está nos últimos segundos da sua vida, não é? Está a dar o último sopro, não é? E repara tão giro que é o mistério da vida. E por isso é interessante até estas palavras que temos aqui atrás de nós, não é? Mas o sopro da vida, tu quando começas a viver levas 3 ou 4 estalos no rabo e através de uma inspiração e uma tosse choras e a tua vida primeiro começa porque lá está o primeiro respirar e a última coisa que tu fazes exatamente. E entre estes dois momentos existe a vida, não é? O que é fantástico. E nós nesta experiência de viver temos que aprender a curar, cuidando-nos, porque é através do cuidar que se providencia o curar. Tu não consegues curar sem cuidares. Sem dúvida. E é nesta parte fantástica que a medicina começou a ver que há coisas para além daquilo que é o visível. E quando há pouco tempo, já aqui em Portugal, se começaram a abrir certas portas de certos hospitais, a permitir que existem em regime de voluntariado equipas de Reiki, aí já há um assumir da ciência que a energia
Exato. Eu trato o corpo na parte química e na parte, ok, foi preciso amputar a mão, foi preciso uma série de coisas, mas o que é que existe para além? O que é isto do Reiki? Reiki, a energia interior vital de cada um, que se conecta à sua essência espiritual. E mais, se eu consigo fazer isso, também Cristo disse, não é? Vocês podem fazer mais do que aquilo que eu já fiz. Têm é que fazer algumas pequenas transformações. A medicina providencia-te isto. Tudo. Tens é que ser um bom físico quântico. Mas é incrível, não é? Esta união, porque realmente a medicina, e falando agora da medicina, tem evoluído tanto, não é? Hoje em dia temos mecanismos, máquinas, ferramentas extraordinárias, mas é aqui esta parte sensorial e energética que tem mesmo que ser reconhecida e que tem que ser aprofundada e entendida, não é? E quando nós nos ligamos ao mundo espiritual e mesmo à própria fé e à herança, falando de Jesus, que nos deixou também, não achas que nas entrelinhas, porque qualquer palavra, qualquer frase é descortinada e tem diferentes interpretações, não é? Digo, nós quando falamos nas palavras de Jesus, falamos em diferentes interpretações, Claro que não é? sim. É. Aquilo que eu sinto é tão profundo aquilo que Ele nos deixou a herança, que nas entrelinhas e naquelas palavras, naquelas junções de frases, que estavam muito adaptadas também a uma altura, a uma época, onde o homem era mais rude, não é? O homem hoje, pelo menos na nossa sociedade, é um homem mais amoroso, Sim. é um homem mais aberto ao amor, à mudança, não é? Esta mudança. Nós já percebemos que quando caminhamos em paz, as portas abrem-se, a vida corre completamente diferente. Quando caminhamos em fúria, em zanga, as portas fecham-se, não é? Criamos inimigos, criamos conflitos, a vida torna-se um pesadelo. Será que não nos foi tudo dito e que é preciso avaliar todas essas palavras e adequá-las aos dias de hoje e ao conhecimento que já temos, espiritual e da ciência também, desta evolução? Bem, a minha opinião é que está tudo dito. A minha opinião é que está tudo dito. Não está, é tudo trabalhado, não está tudo digerido, não é? Exato, compreendido. Compreendido. Também, não é? As palavras têm sentido conotativo. Vou-te fazer aqui um exercício. Tu tens uma afinidade desportiva, eu tenho outra. Mas vamos supor que nós tínhamos ambos afinidades desportivas que utilizassem uma bola. E, de repente, eu digo, vamos pensar numa bola. E eu, sem saber qual é o desporto que utiliza uma bola, aquele que tu amas, eu idealizo, de repente, vamos supor, uma bola de rugby. E tu idealizas uma bola de ténis. Repara, estamos a falar de bola, mas a imagem que tu crias dentro do teu cérebro é uma imagem completamente diferente da minha. Portanto, todas as palavras têm um símbolo e têm um signo. O signo é o significado e nós temos que ir perceber a etimologia da palavra. Quando tu disseste que tínhamos que ir lá atrás na história compreender, eu vou dar aqui um exemplo também dos 10 mandamentos. Aquela fantástica expressão que é hoje em dia conhecida, não cobiçarás a mulher do próximo, nos 10 mandamentos não está escrito assim. Portanto, é preciso filosofar. Filosofar é o amar ao saber. Filos e Sofia. Portanto, nós temos que saber amar ao saber. Amar ao saber. E também a palavra amar não existia naquela altura, atenção. Portanto, a filosofia ainda tem uma outra interpretação conotativa. O que é que significa? Vamos perceber um pouco de relativizar e o que é um relativismo. Eu tenho que ir à história, como tu falaste, daquela altura, onde Moisés recebe os 10 mandamentos, onde escreve os 10 mandamentos, com a tecnologia de computador de ponta. Portanto, ele tinha um Surface, um tablet onde ele estava a escrever naquela altura, e aquele Surface ele tentou fazer o melhor que sabia. E para a lei daquela altura, o que está escrito é, repara, a mulher até é a última coisa que lá está, aparece na frase, a mulher, a expressão mulher é a última que aparece. Não cobiçarás a terra, o gado e a mulher do teu próximo. Porquê? Porque essas
três coisas, naquela altura, eram propriedade do homem. Exato. Eram coisas. E repara que em 2016, um dos países árabes, à data de hoje, deu mais um saltinho na sua evolução emocional. Considerou então que as mulheres daquele país, podemos ir ver as notícias, ver o que é que lá está escrito, eles classificaram as mulheres e as crianças como ser vivo e não como coisa. Foi em 2016. Foi há tão pouco tempo. Há tão pouco tempo. Não é? E isto, quando nós olhamos para esta frase dos 10 mandamentos e a trazemos para o tempo de hoje, não cobiçarás a mulher do próximo. Repara, o livro mais vendido de todos os tempos e o livro mais traduzido de todos os tempos é a Bíblia. Exato. Se tu pegares na fonte original e tentares colocá-la na linguagem de hoje, já existem traduções que são feitas de traduções que são feitas de outras traduções. Portanto, tu tens que ir perceber um bocado do grego arcaico e tens que ir perceber um bocado também do aramaico, porque muita da linguagem que era naquela altura pronunciada entre eles era o aramaico. O aramaico, até. exato. E perceber isso dá-te uma outra visão, dá-te uma outra percepção. Não é? Nós somos limitados pela nossa percepção. A ciência é limitada pela percepção. A percepção é como se fosse a linha do horizonte. Estás a ver? Exato. Nós estamos a olhar para um oceano e depois estamos a ver que o céu toca naquela linha. Essa é a percepção do homem. É uma realidade que se cria, não é? Cria-se. Porque tu, se te meteres num barquinho a remo ou ao motor e começares a navegar na direção da linha do horizonte, quanto mais caminhas para ela, mais ela se projeta para a frente. Não é? E isso é a sabedoria. Não é? Porque o saber pode se tornar mofo. O saber é como tu teres uma biblioteca cheia de livros onde tu não lhes tocas. Não é? Ou até podes lê-los, mas não os colocas em prática. Não é? Exato. E então tu tens um saber morto. Sabedoria é quando tu Às vezes experiencias. até pode ser decorado, não é? Sim. Tu tens que experienciar. Saber decorado. São palavras bonitas, mas depois o experienciar, não é? Na experiência é que está o sumo. Os doutores da lei, naquela altura, sabiam toda a Bíblia de frente para trás e de trás para a frente, não é? Aquilo fantástico. Repara, quando nós dizemos, ainda há pouco tempo foi interessante, um rabi, sabes que há muitos anos existia um programa na TV Globo, no Saudoso, que para mim é saudoso, tendo em conta as minhas opções espirituais, havia o programa Pinga Amor. E esse programa existia na TV Globo. E à frente desse programa era conduzido por uma pessoa, um repórter de excelência mesmo. E quem é que estava a entrevistar? Estava a entrevistar Francisco Cândido Xavier e um rabi. E o rabi coloca-lhe um desafio interessante. Claro que Francisco Cândido Xavier estava a ser conduzido pelo seu mentor espiritual, Emmanuel. E naquela altura, o que o rabi pensou foi: eu vou-te fazer uma pergunta que vais-te esticar aqui ao comprido. E fantástica, a pergunta era: como é que justifica a teoria da evolução das espécies, segundo Charles Darwin, tendo em conta que, para aquilo que é a Bíblia, o que está escrito é que tudo vem de Adão e Eva. E Francisco Cândido Xavier, sendo intuído por Emmanuel, diz: está equivocado. A Bíblia foi escrita, como tu disseste ainda há bocadinho, segundo um tipo de linguagem onde podemos falar de parábolas, metáforas, e não esquecer que Chico Xavier tinha a 4ª classe antiga no tipo de ensino do Brasil. No ensino que eles têm um termo, eles não chamam como nós primeiro ciclo, têm um outro termo. E isto significa que ele diz: se você fizer a conta àquilo que está escrito no Gênesis, você vai ver que a humanidade então teria que ter começado na era dos egípcios. Mas na era dos egípcios já cá estavam outros povos, muitos povos, Exato. não é? E isto porque é que eu vou falar aos egípcios? Porque foi aí a primeira vez que se fizeram operações ao cérebro. Repara! Operações ao cérebro com cura. Está registado, está escrito. Está escrito em hieroglifos, mas está escrito. E isto significa que se nós quisermos ler um pouco mais daquilo que é a espiritualidade deste povo que não se contactava, estamos a falar de maias, incas e egípcios, sem nenhum tipo de objeto para fazer distâncias lineares. Eu vou-te dizer que eu acho interessante, estamos a falar de ciência e medicina, quando alguém diz assim:
os meus alunos não sabem aplicar o teorema de Pitágoras. Pitágoras, naquela altura, sem computador, sem logaritmos, sem máquinas da Texas, da TI Texas para fazer cálculos de logaritmos. Ele, no meio do deserto, mete umas pedras e faz um teorema. Ele faz a dedução da fórmula. E, de repente, diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Os miúdos só têm que saber esta soma, só têm que perceber que aquilo é um triângulo retângulo e aplicá-la. Eles não conseguem fazer isto. Olha, eu estou a falar disto porque os egípcios, é bom que nós percebamos o que é que existe hoje em dia disponível para ser estudado com dados concretos. Estas obras foram escritas, psicografadas nos anos de 1930 e qualquer coisa, por Francisco Cândido Xavier. Hoje em dia, na história da humanidade, consegue-se provar isso. Provou-se há pouco tempo, através de umas descobertas arqueológicas. Foram descobertos a origem dos povos. E estamos a falar dos exilados de Capela. Capela também, Exato. um planeta muito semelhante ao planeta Terra, também conduzido por Jesus Cristo. E então nós temos aqui dois laboratórios, Terra e Capela, que têm estas mesmas condições para o espírito se desenvolver e se juntar à medicina. Duas escolas, não é? Duas escolas. Todas as doenças que nós temos hoje, sim, muitas delas, não estamos a falar todas, estamos a falar de muitas, mas não são todas. Exato. Têm origem naquilo que são as nossas memórias acáshicas, vivências passadas, que ainda estamos a conduzir o nosso corpo ao martírio, sacrificando o nosso corpo por não querermos mudar. Exato. Okay? Por existir alguma resistência, não é, interna nessa mudança. À mudança. Quando tu percebes que a mudança, isto é muito interessante, o nosso princípio de reencarnação, muitas das pessoas não se apercebem que falamos de reencarnação. Portanto, para quem segue a doutrina espírita, para quem segue os manuais de Allan Kardec era um renomeado, ou uma pessoa muito importante no núcleo da ciência daquela altura, em França. E é preciso ver que existem dois tipos de reencarnação assumida. Existe esta e existe a reencarnação hindu. E os hinduístas têm milhentas derivações daquilo que é uma condução espiritualista. Para os hindus, o homem quando morre pode reencarnar outra vez numa espécie animal ou vegetal. Para aquilo que é a reencarnação do sistema de Allan Kardec, os kardecistas, a espécie evolui sempre. Já passámos por mineral, já passámos por vegetal, já passámos por animal e agora estamos na fase mais evoluída, no corpo homem. E é importante porque nós, se conseguirmos, eu alinho-me, que deixo bem claro, eu alinho-me pela parte kardecista. Apesar de eu gostar muito de seguir rituais do hinduísmo. Portanto, acho muito interessante a parte energética dos hindus e quem consiga estudar um pouco mais dos exilados de Capela vai conseguir certamente compreender porque é que o povo ainda vive assim desta forma. Mas se nós já temos a parte mineral, por isso é que os cristais, olha, porque é que os cristais te curam? Este corpo que está aqui, de acordo com a nossa faixa etária, tem 70 ou 80% de água. Nós temos muita água aqui. Claro. E agora vamos ali à natureza e ver onde é que a água está. E depois nós temos a nossa cadeia do DNA, não é? E nessa cadeia de DNA nós temos os nossos cromossomas e temos, eu agora não consigo precisar do número, não sei se são 11 ou 12 pares de cromossomas que são exatamente iguais a todas as outras espécies. Isto significa que tu pegas numa erva de chá de príncipe ou pegas numa barata, numa mosca, que nós testamos moscas, ou melgas, ou abelhas, ou um elefante, ou uma cobra, ou seja o animal que for, e tu tens exatamente os primeiros 11 ou 12 cromossomas são iguais em todas as espécies. Exato. Pois há ali umas coisas que derivam. Somos tão semelhantes, não é? Mas tão diferentes. E como é que a nossa espiritualidade pode ser deturpada? Isso sim, porque o homem, tu sabes que tem egos, não é? Uma coisa é o caráter, a tua força de caráter, ou o self, aquilo que é a tua consciência superior. E outra coisa é a tua personalidade, persona. Vamos estudar o que é que significa persona. É o teu exterior,
É aquilo que tu É queres aquilo que os mostras para o mundo, não é? Isso. E aquilo que tu desejas Mostras que ao os mundo. outros te vejam. Tu podes ser uma pessoa muito complicada. Podes ser até uma pessoa... Melhor, vamos supor que eu estou a conviver aqui, no meu seio familiar ou no meu seio de trabalho. Eu quero que as pessoas deduzam que eu sou muito autoconfiante. Então eu vou montar uma capa. Exato. Não é? E quando nós começamos a desmontar a essência da pessoa para pô-la alinhada com o seu propósito, começamos a tirar as cascas da cebola, não é? Quando chegamos lá ao núcleo, olha, este és tu. Sou? A pessoa às vezes nem se reconhece. Sim, repara, Saulo de Tarso. Saulo de Tarso que dá então a encíclica de Paulo, não é? Ele Exato. era Saulo, cobrador de impostos, dizimava cristãos, dizimava tudo o que lhe aparecia à frente. Quando ele cai do cavalo a caminho de Damasco e ele depois começa a fazer ali aquela pergunta e então reconhece Cristo, ele tem uma frase fantástica que é: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É aqui que se dá a metamorfose do homem. Quando tu chegas a esta fase e quando tu vais ao oráculo de Delfos e juntas aquela frase fantástica que lá está escrita, que é: conhece-te a ti mesmo, isto é tudo ciência. Filosofia antiga é a mais pura das ciências. Tudo começa aí. Em Plutão, depois Sócrates, Aristóteles, depois tens Parménides, tens uma série deles, não é? E tu tens aí o grosso da ciência. É daí, desse núcleo duro de pensadores, que nascem depois todas as áreas da ciência. É daí que se desenvolve tudo. Mas nunca dizendo que está aí tudo. Não está. Se nós formos àquilo que é a história do povo da nossa área, os caucasianos, o povo branco, ou melhor, os arianos. Se nós formos uma vez mais à história daquilo que são os exilados de Capela, nós descendemos dos arianos. E dentro dos arianos, eles vieram e desenvolveram-se numa área bastante específica da Europa Central. Nós depois percebemos que, há algures no tempo, com as migrações dos povos, dá-se aquilo que é a interpretação dos celtas. E se nós formos ver o DNA do povo português, cerca de 70% das nossas características têm origem em celtas. Claro que depois tivemos por aqui muitos outros, não é? Exato. Fomos invadidos por muitos outros. E os celtas, nós temos os druidas. E quem é que são os druidas? São médiums. E o que é um médium? O médium é um intercomunicador. É um mediano. É aquele que comunica, é aquele que transmite e é aquele que, de alguma forma, com as suas potencialidades, pode ter capacidade, porque há vários tipos de mediunidade, e daí medicina, mediunidade. Curiosamente, as palavras têm o mesmo início, não é? Mas ele consegue transfigurar a informação, consegue dar-nos essa informação de forma compreendida. E nunca esquecendo que a mensagem, não sendo compreendida, a culpa, entre aspas, porque ninguém tem culpa, mas a culpa não é do receptor. A culpa é sempre do emissor. A responsabilidade. A responsabilidade. És tu que tens que ter o capricho, o brio, Exato. a excelência de te comunicares Da para melhor os forma outros. possível. E repescando aquilo que foi a tua introdução há pouco, Jesus realmente falou para aqueles que os entendiam. Repara que ele adequava o discurso. Ele adequava. Ele flexibilizava-se. Exato. Ele, quando falava para os pescadores, falava de uma certa maneira, para as mulheres falava de outra, para os doutores da lei falava de outra, para os carpinteiros falava de outra, não é? E essa parte de Jesus que não se sabe, mas que se especula, e há quem diga que sim, há quem diga que não, isso é controverso. Olha, eu não estou para ir por aí, porque a especulação é muita. Eu só me interessa uma coisa de Jesus, é a mensagem que ele nos deixou. É essa parte que tem o poder de curar o homem, transformando-o. Mas como? A ele mesmo. É ele que tem que fazer essa transformação. E é mesmo o mais importante. É o mais importante. É a herança que ele nos deixou, não é? E o passo grande disto foi o que se deu o ano passado. O Dr. Sérgio Tinson, que é um cardiologista, é um especialista na medicina, que é espírita, vai ao Congresso Internacional à sede da Organização Mundial de Saúde, a OMS, apresentar um tema que já o faz há muitas décadas, espalhando-o pelo mundo, em muitas conferências de medicina e espiritualidade, mas na OMS foi a primeira vez.
Se nós formos à página da OMS, está lá um título, Medicina e Espiritualidade. Foi ele que Fantástico. apresentou. É um passo gigantesco na humanidade. Fantástico. Conseguir perceber que Chico Xavier tem isto escrito há muitas... Há um século, não é? Porque é o século passado, não é? Repara, nós estamos quase a chegar... Há quase um século. Há quase um século. Nós estamos quase a chegar a 2030. Não é? Se nós lermos o livro Missionários da Luz, então conseguimos absorver aí muita coisa. Aliás, coisas que estão agora a ser provadas, comprovadas. Não é? Estas coisas todas... É muito interessante, sabes? Quando nós hoje em dia temos já certas faculdades que têm cadeira, cursos de medicina e que já têm a cadeira de espiritualidade 1 e espiritualidade 2. Não tinha conhecimento. Quando nós temos já faculdades abertas a isto. Uau! Não é? Quando temos a doutrina espírita, através de investigação científica, repara, quem é que fez o estudo aprimorado da glândula pineal e de toda a sua funcionalidade do corpo humano? Dr. Sérgio Filipe de Oliveira. Quem é? É um médico brasileiro que depois tem o Instituto da Pineal, portanto, é reconhecido pela OMS o estudo dele e é a primeira vez que se fala da glândula pineal como a potenciadora do campo mediúnico e da interpretação de universos paralelos. Exato. Quando a OMS também conseguiu, claro que ele teve um trabalhão enorme, claro que sim. Ele tem cursos facilitados para pessoas que queiram avançar no seu conhecimento. Quando ele pega numa glândula pineal e quando as mulheres que normalmente dizem que o sonho delas é ter uma joia que tenha um diamante, não é? É fantástico. Então, elas já o têm, a gente não precisa gastar dinheiro para isso, nem um colar, nem nada disso. Elas têm? Têm. O Dr. Sérgio Filipe de Oliveira pega numa glândula pineal, que é uma coisinha pequeníssima, não é? Está aqui na interseção entre o nosso chakra frontal e o nosso chakra coronário, está lá na interseção destas duas linhas retas, que vem do tempo hindu, portanto, vem do tempo hindu. Os hindus... A forma de uma pinha. Uma pinha, pineal pinha. Os hindus já descrevem isto nos Vedas, nos mais antigos manuscritos que tem na humanidade. De repente aparece no olho de Osíris, nos egípcios, e também podemos ver onde é que está a origem dos Vedas e os egípcios, e depois de repente aparece agora, depois de uma intuição do Dr. Sérgio Filipe de Oliveira, faz uma dissecagem da glândula pineal e encontra lá dentro cristais de apatita, que é uma das pedras mais preciosas que existe no mundo. E isso, nem todos nascemos com a mesma quantidade desses cristais, mas é o princípio de funcionamento deles que nos dá o eletromagnetismo. Eletro porquê? Porque nós temos os neurónios. E os nossos neurónios, através da nossa velocidade de pensamento, eles aglomeram-se por aquilo que são as nossas rotinas diárias. Agora imagina que agora eu dizia ao Santiago, escreve aí o teu nome, e tu agora ainda tinhas que ir novamente aprender a desenhar o S, o A. Não. À medida que tu vais aprendendo os conteúdos, os teus neurónios vão se arrumando por aquilo que tu utilizas com mais frequência para que as sinapses se deem mais instantaneamente. Não tenhas que estar a pensar novamente como é que se desenha o A. Sai-te quase, como a ciência denomina, como se fosse um ato reflexo inato. Sai-te, flui-te, não é? E é fantástico, nós temos isto. E nós somos realmente responsáveis da nossa existência. Tu não tens o direito de livre-arbítrio de dizer que eu estou aqui a fazer isto por causa de não sei quem. Não, tu estás porque aceitaste estar. Exato. E assumiste essa responsabilidade. Essa responsabilidade é super importante. É super em todos importante. os atos da vida. É super importante. Dos mais menores aos maiores. Aos maiores. É. E os passos que a ciência hoje em dia está a dar, muitas das descobertas... há uma série de livros escritos por Francisco Cândido Xavier, psicografados através do espírito de André Luiz, que nos dá todo o princípio de funcionamento da mente, do cérebro. Aliás, recomendo vivamente para perceberem quem é André Luiz e depois como é que ele se especializa na parte da mente. Ele foi um médico famoso no Brasil também, não é? Ele desencarna e não aceita as razões da sua morte quando chega ao plano espiritual e daí sai o livro Nosso Lar. O que é que isto interessa? Interessa por um motivo. Porquê é que eu estou a falar desta forma tão aberta em espiritualidade?
Porque esses livros foram psicografados. Foram manuscritos por Chico Xavier, mas não são da autoria dele. Ele não os assume dele. Ele foi o médium, não é? Foi o médium, foi o canalizador daquele Tem todo conhecimento. esse mérito, não é? Ter essa capacidade E entrega. E entrega. E as quantidades de informação que lá estão, hoje em dia são objeto de estudo científico. Demorou-se quase um século para se perceber que aquilo que foi escrito nos anos 30 está hoje em dia a ciência a comprovar o que está lá escrito. E muitas vezes acusado. Ele foi triturado, não é? Ele foi humilhado, ele foi xingado. Ele pela própria família, repara, ele tem uma família assim, mas com a mediunidade que ele tinha, os pais, o pai principalmente e tudo mais, queria que ele ganhasse dinheiro com aquilo, não é? Então tu tens este potencial todo e não tiras partido disto, não é? Dinheiro. E ele não, ele era um funcionário público que em São Pedro de Leopoldo, o que ele fazia era, reunia-se lá em redor de um abacateiro, de uma árvore gigante, que ele recebia ali as pessoas faziam fila. Fila, era muita gente. Era muita gente, não é? E isto significa o lado da caridade. Repara que caridade não é fama. Porque quando tu utilizas a caridade para chegares à fama, então tu estás a ser um comercial barato. Não é? A caridade é, seguindo uma expressão fantástica, que a tua mão direita não saiba o que a tua mão esquerda faz. Exato, essa expressão é muito... Portanto, a caridade é, tu fizeste-lo de coração, não te vais agora vangloriar disso. Exato. Não é? E a projeção, a parte de personalidade, portanto, o ego, o orgulho, o quereres atingir certos fins sem olhares a meios, é isso que faz com que nós... São as armadilhas, não é? São as armadilhas. E é isso que nos vai fazendo adoecer. Não é? Porque tu começas a materializar coisas, tu começas a pensar, quero ter isto, quero ter aquilo, quero chegar àquilo, quero chegar àquele outro, tu sacrificas o teu corpo para um propósito material. Não vais ao encontro daquilo que é a tua essência. Exato. O que é interessante no meio disto tudo é como o tempo é infinito. Olha, se não aprenderes desta vez... Aprendes na próxima. Aprendes na próxima, não é? Portanto, estás sempre a tempo, não é? Mas o que é certo, um dia perguntaram que truques é que podemos para otimizar-nos. Um dia perguntaram a Chico Xavier, e depois eu vou unir isto a Cristo. Que vou unir isto depois a Gandhi. E depois vou unir a Buda. E depois vou unir a Mandela. E também até posso ir a Martin Luther King. O que é que isto significa? Perguntaram a Chico Xavier o que é que era mais difícil de atingir. A honestidade plena ou a humildade plena? Ele disse, essas são fáceis. O mais difícil é a abnegação. E se tu perceberes bem o que é que estes homens fizeram na humanidade, eles, apesar de estarem a concretizar o propósito da missão deles, aquilo que eles assumiram como responsabilidade no plano espiritual, eles vieram cá abaixo e fizeram, eles fizeram isso tudo por amor para os outros. A abnegação é tu transformares a tua existência em serviço do próximo. E isso não é fácil. Porque tu, por vezes, no amor incondicional e na paz universal da abnegação, o teu amor pelos outros é tão grande que tu aniquilas-te, mas aniquilas-te com amor. Tu não sentes sofrimento, porque nessa tua transformação tu te estás a dar-te incondicionalmente. Exato. E tu estás a ser, de alguma forma, reconhecido e recompensado através do plano espiritual. Exato. Não é nenhuma amargura de fel de vinagre que te estão a pôr na boca, na ponta de uma espada, quando tu pedes água. É quase, és nutrido, vá. Não, se calhar não é a expressão certa, mas és nutrido, não é? Para essa... É uma... És reenergizado. É, exatamente. És uma vibração... Vibração permanente, não é? Tu não estás natural. A esgotar. É natural. Tu não te estás a esgotar. Porque lá está, uma vez não mais... Não estás em esforço. Tu tens uma equipa atrás de ti espiritual. Tu não os conheces. Olha, nem é preciso eles se darem a conhecer. O que é que adianta? Muitas das vezes as pessoas... Quem é o teu guia espiritual? Quem é... Olha, eu sei que até tenho mais do que um. Eu tenho mais do que um, mas em termos espirituais, eu tenho mais do que um que me auxilia.
É pouco importante, sabes? Porque mesmo que seja naquele primeiro livro que Allan Kardec escreve, portanto, o livro dos espíritos, nós temos lá quem se propaga, e atenção, esse livro é escrito de uma forma cumprindo o método científico. É interessante que o esquema de perguntas é colocado a vários médiums, é colocado de uma forma para que se possa realmente concluir que aquelas fontes dizem para aquelas perguntas as mesmas respostas. Exato. E não conhecendo as perguntas, e naquela altura não havia nem o WhatsApp, nem o Teams, nem os diretos. Era tudo não é? pessoal, não é? Ele tinha que viajar de um sítio para outro no planeta Terra, chegava lá e pedia permissão para fazer uma série de perguntas. E não são poucas, são muitas, não é? E isto significa que esse método científico, a espiritualidade conduzida, é tão interessante quando nós dizemos assim, nós temos defeitos. Não, nós temos potenciais de melhoria, não é? Um defeito é algo que nós de alguma forma pensamos que não dá para transmutar, não dá para melhorar. Um potencial de melhoria, cognitivamente, tu crias uma outra energia dentro do teu cérebro que te propulsiona para a mudança. Exato. Não é? Eu tenho um potencial de melhoria fantástico que é. Eu tenho um defeito. Eu estou triste. Muda tudo. Deprimido. Olha, Muda tudo. muitas das vezes há um exercício interessante que é, se tu cerrares os teus punhos e as tuas mãos com força, se carregares, não estás a pensar em nada, pensa no vazio. Até podes pensar na cor branca, mas pensas na cor branca, uma coisa, a cor que tu mais adoras. E começas a criar tensão no teu corpo, a fazeres força nos braços, com o sobrolho carregado, durante 30 segundos. Conta até 30. Experimenta fazer isto. Bora lá. Vai lá. 1, 2, 3. Façam aí em casa também. Façam em casa também, exatamente. Comprimam todo o vosso corpo com força e contem até 30. E agora, de repente, quando chegarem ao fim, tentem sentir o vosso coração. E é importante perceber o ritmo cardíaco que lá está. Reparem, vocês não pensaram em nada, o objetivo até podiam estar a pensar numa coisa que gostam, mas organicamente vocês conduziram o vosso corpo à tensão. E se perceberem, o ritmo cardíaco é muito superior. Inclusive, vocês aumentaram a temperatura corporal. As pálpebras estão mais quentes, a testa está mais quente, o corpo está mais quente e até o vosso coração está a bater mais. Vocês podem medir as pulsações até antes e depois. Se quiserem repetir o exercício, podem repeti-lo de uma forma fantástica. Meçam as vossas pulsações antes, depois conduzam o vosso corpo a 30 segundos ou a 1 minuto de tensão e meçam outra vez as pulsações. O que acontece aqui é que tu tiveste a capacidade de, apesar de estares a pensar numa coisa boa, tu conduziste quimicamente o teu organismo a uma transformação. É tal e qual como quando tu estás deprimido, repara, quando as pessoas estão deprimidas, arqueiam os ombros, fecham, não é? Aquilo que é no chakra cardíaco, ainda bem que nós temos à volta do chakra cardíaco, temos uma membrana que é muito, muito robusta, que nos, lá está, auxilia-nos no impacto emocional quando temos umas más notícias, não é? É uma almofada. É uma almofada e então nós ficamos deprimidos. Poucas são as pessoas que dizem assim, repara, tu consegues induzir o cérebro ao engano, por isso é que a mente mente, não é? Isto é interessante nós falarmos da mente. Isto é tudo medicina, o que eu estou a fazer. É tudo medicina e espiritualidade. O que acontece é, tu estás profundamente triste e agora repara, como é que tu enganas o teu cérebro? Tu vais sentir o teu cérebro baralhado. Mais um exercício lá para casa. E para nós aqui. Experimenta fazer uma coisa. Eu sei o que é que acontece, mas eu quero que tu fales sobre isso agora a seguir. Esticas os braços para cima. Como se, estás a ver como se fosse a gritares golo por um clube. Mas em vez de dizeres golo ou não sei o quê, vais gritar, eu estou deprimido. Eu estou deprimido! Eu estou deprimido! Eu estou deprimido! É isso. Não é, mas a energia parece que não é compatível. É isso, vá, continua, faz lá 3 vezes. Eu estou deprimido. Mais. Eu estou deprimido. Mais. Eu estou deprimido. Não estou. Não estás a ver?
A ver? Muitas das pessoas, com um simples exercício destes, se estiverem deprimidas, mas mecanicamente fizerem isto, conduzem o cérebro a um outro estadio energético diferente. E conseguem ganhar até alguma forma energética de tomar coragem. Algo tão simples, não é? Tão simples. Isto é medicina. Espiritualidade também. O que é que nós fizemos? Induzimos a nossa consciência, demos poder à nossa consciência de adulterar a nossa personalidade, aquilo que está à nossa flor da pele. Exato. Não é? E isto é importantíssimo para que as pessoas, muitas delas, sofrem com coisas do dia-a-dia, não é? São as circunstâncias que faz o homem. E há pessoas que dizem, não tenho mais força para, não sou capaz. Repara, capaz, a palavra capaz, a etimologia da palavra é de capacidade. Capacidade é tu teres características de superar os teus desafios. Se tu disseres não és capaz, Já estás a limitar. estás-te a limitar. Não é? Mas é interessante, porque na pirâmide de Maslow, as quatro condições da parte inferior da pirâmide é interessantíssimo. Pouca gente fala disto, mas olha, comidinha, está lá, o descanso, soninho bom, necessidades fisiológicas, não é? Ir à casa de banho. Exato, exato. A outra parte, que ninguém fala disto, mas olha, eu vou-te dizer, isto há estudos muito profundos sobre isto, na parte da psicologia e da psiquiatria. Basta irmos então à psicologia transpessoal, cruza a ciência, psicologia transpessoal, o quarto ramo da psicologia, aceito pela OMS desde os anos 60, estuda o indivíduo na parte bio, psico, físico, espiritual. Este ramo da psicologia já envolve todo o ser nesse estudo. E a parte mais gira é, na pirâmide de Maslow, o último é sexo. Agora repara, nós dizemos assim, isso não é bem assim, eu não estou muito preocupado com isso. Não, o teu corpo, tu tens um corpo que ainda vem de uma componente animalesca. Exato. E tu tens que saciá-lo. O instinto de sobrevivência é a primeira linha da pirâmide de Maslow. Está lá a comida. A comida envolve também bebida, não é? Portanto, comida, bebida, descanso, necessidades fisiológicas e sexo. Exatamente. A outra linha de cima, logo a seguir, é quando se começa a utilizar então o cérebro límbico, que já começam a existir as primeiras emoções no homem. Portanto, estamos a falar do homem de Neandertal, na idade do ferro, do bronze, do fogo, por aí. É quando já começa a existir um conceito de família, é quando já começa a existir a proteção dos meus. Que acontece o quê? A segurança. A segunda linha da pirâmide de Maslow é a segurança. A segurança. E então é aí que o homem começa então, repara-me bem, o topo da pirâmide, a autorrealização. Tu só falas da tua autorrealização depois de teres primeiro o instinto de sobrevivência está dominado, a segurança está dominada, depois os outros dois pontos não interessa, mas para a autorrealização, para chegares lá. A autorrealização é a tua satisfação de estar a viver. Tu podes ter uma pessoa que estejas com o instinto de sobrevivência dominado, por isso é que os psicólogos têm muita lista de espera de pessoas de atendimento. Porquê? Olha, eu até tenho bons salários, não é? Repara, o país que tem mais taxa de suicídio, números da OMS, a cada 45 segundos suicida-se uma pessoa. No mundo. A cada 45 segundos suicida-se uma pessoa. E muitas das pessoas que se suicidam, ou melhor, diverge de país para país, mas no caso do Japão, são pessoas bem-sucedidas. Repara, os últimos suicídios que existiram cá em Portugal, mediáticos. Pessoas que não tinham problemas monetários. Têm o instinto de sobrevivência tal, têm família, têm segurança na família, porque têm casas robustas, isto, aquilo, aquilo outro. Suicidaram-se. A autorrealização deixaram para o último. Não estão a sentir prazer, não desfrutam da vida. Mais importante que saber onde eu estou e para onde eu quero ir é o prazer que eu sinto na minha caminhada. Exatamente. Isso é super importante. E as pessoas deixam-se... Sabes, lá está, uma vez mais o ego e o orgulho. As pessoas quando se deixam embebedar pelo carro do vizinho,
pelas férias onde o vizinho postou fotografias. É interessante porque também nas redes sociais circula um vídeo muito interessante que é as pessoas tiram fotos e escrevem umas mensagens. E as pessoas metem likes. Olha, as redes sociais que fico bem presente isto. Não podemos fazer idolatria às redes sociais, mas também não podemos fazer a ignorância das mesmas. Elas são uma ferramenta para auxiliar a humanidade. Tem que ser um equilíbrio, não é? Sim. Tem que haver ali um equilíbrio, não é? Saber usar. Usar. Com conta, peso e medida. Porque esse vídeo depois, inclusive, é pessoas que tiraram fotos a caminho do trabalho, curiosamente com uma muda de roupa, e escreveram que estão de férias aqui ou acolá, ou não sei o quê. E é interessante porque esse vídeo foi feito propositadamente para este efeito. Uau. Para que as pessoas que estão a ver fotografias postas nas redes sociais se apercebam que a vida não é a fotografia. Exato. É? Que existe outra realidade, para além daquela fotografia. Eu lembro-me perfeitamente bem de uma das fotos, é um jovem que para o carro à beira da estrada, tira a roupa, fica só em calções e curiosamente em calções em cima da relva, tira uma selfie em cima da relva com 2 palmeiras atrás e atrás das palmeiras há um condomínio e curiosamente tem lá uma piscina e faz uma mensagem de férias e escreve umas palavras em relação às férias que está a ter. Aqui a realidade é que ele depois vem desmistificar isto e vem mostrar como fez tudo. Uhum. É esta parte que é importante. Nós hoje em dia passamos muito tempo em redes sociais. Quando tu tens muitos jovens, e estamos a falar de jovens à data de hoje, que isto é uma doença. A mim o que me preocupa mais são mesmo os jovens. Mas tu tens neste momento já jovens que estão a contaminar também adultos, porque sabes que os jovens, hoje em dia o propósito dos jovens é terem likes, ou adores, ou gostos, não é? Sim. A tua função da vida é vou partilhar este conteúdo e eu sou tanto ou mais feliz quanto mais gostos ou likes eu tenho. Sim. Não é? Eu nem sei se tu sentiste prazer a fazer aquilo que fizeste. Tu por vezes podes colocar alguma coisa absolutamente imbecil numa rede social. Eu vou dar aqui um exemplo giro. Eu vejo diretos, vejo o Big Brother, vejo... Porquê é que eu vejo estas coisas? Para perceber em que sociedade estou. Uhum. Eu tenho um curso que tirei remotamente do professor Mário Sérgio Cortella, terminei o curso em outubro do ano passado, que é Filosofia e Nós com Isso. São 10 capítulos onde tu tens matérias diferentes, abordadas de forma diferente, e deu-me uma ampla visão de uma coisa fantástica. Sobre, lá está, uma vez mais, o amar ao saber e sobre a comunidade onde eu estou inserido. Eu não gosto de rap. Mas quando eu fui diretor de um curso na Escola Profissional Rio Maior de manutenção industrial e eletromecânica, eu tive alunos desajeitados para aquilo que é o código de conduta da sociedade, aquilo que eles chamam os normais. Os normais seguem a via do ensino normal. Aqueles que têm problemas de comportamento, que têm problemas até do agregado familiar e tudo mais, são rejeitados dentro da própria escola. Há também, não esquecendo que a minha mulher é professora do ensino público, e realmente quando falamos do Decreto-Lei do 54 ou da inclusão, nós temos que perceber se temos profissionais que queiram fazer a inclusão. Uhum. E não vou levantar mais o véu, porque isto de falar de medicina e espiritualidade, hoje em dia temos uma série de jovens que estão na escola, que estão a ser identificados. Porquê? Porque têm problemas de inserção, socialização, e então refugiam-se nas redes sociais. E estão muitas das vezes dispostos a colocar conteúdos estúpidos, como por exemplo partir com um taco de beisebol um carro todo, fazer coisas horríveis a outros, estão a ser filmados e riem-se. Isto tudo, estamos a falar de doenças mentais. Eu tenho a certeza que se neste país e nos outros todos também, se apostasse na prevenção mental, nós conduziríamos garantidamente
os países a um nível de felicidade plena muito mais elevada. Claro. Nós estamos a abstrair-nos por coisas mesquinhas. E quando eu comecei a usar o meu tempo para ouvir músicas que não gosto, para ler coisas que não gosto, para ver coisas que não gosto, foi forçar-me a ir num caminho que não gosto, mas para perceber os outros. Tu tens que perceber No os fundo, o outros. teu objetivo era trabalhar a aceitação. A aceitação, do outro. não é? Repara uma coisa, estás-me a ver com alguma tatuagem, com algum piercing? Não? Não. Eu acabei por conhecer pessoas fantásticas, repleta de tatuagens Exato. e de piercings. Uma das coisas graves que o ser humano faz é o julgamento por preconceito sem saber quem é que está ali. Exato. Não é? Isso é muito grave. Que alma é aquela, que coração é aquele. Claro. Não é? Naquele instante final da vida de Jesus, estavam lá 2 ladrões. Mas houve um que ele disse: ainda hoje estarás comigo. Não é? O outro não o reconheceu. Não reconheceu porque não quis reconhecê-lo. E nós temos que ter a capacidade de reconhecer os outros. Repara uma coisa, a palavra reconhecer é tal e qual como recordar. A palavra recordar, do grego arcaico, vem do recortes. E recortes é passar a emoção outra vez pelo coração. Quando tu fazes recordar, tu passas a emoção outra vez toda por ti. Mas puxar aquela memória, não é? Memória. Para o bem e para o mal. Exato. Porque há uma coisa que tu podes mudar na tua vida. E isto também é um estudo de psicologia, medicina, que já tem mistura da espiritualidade aqui, este estudo. Felizmente, foram pessoas da psicologia transpessoal que o fizeram. Tu utilizas 75% do teu tempo para estares a pensar no teu passado ou no teu futuro. Só utilizas 25% do teu tempo para pensar no teu presente. E o que tu podes mudar na tua vida é no teu presente. Não é no passado, porque já aconteceu, nem é no teu futuro, que ainda não aconteceu. Portanto, repara, O presente é o nosso melhor presente. o presente é o nosso melhor presente. O resto são prendas. As prendas é que vêm dentro do embrulho, com laço ou sem laço, ou seja lá o que for, não é? Portanto, isso são prendas. O presente é o que vale a pena. Tudo o que tu podes mudar na tua vida, na tua conduta, no teu campo espiritual, no teu conhecimento, não é? Eu sou um homem de engenharia mecânica, tirei uma licenciatura em engenharia mecânica, exerço a minha profissão dentro da área da indústria. O que é que eu faço no tempo livre? Tiro formações de PNL, inteligência emocional, gestão de conflitos, gestão de stress, reiki, espiritualidade. Basicamente o que eu faço é, eu trabalho, o meu soldo é para pagar a César, não é? Portanto, o meu vencimento é para pagar a César o que é de César. Agora, a minha missão, o propósito da vida, da existência de toda a humanidade, não é extroverter-se no campo material. Não é o esbanjamento. Eu ainda há pouco tempo, a semana passada, vi uma reportagem sobre a empresa que foi novamente cotada em bolsa como é a empresa mais rica de todo o mundo. É a Apple, atualmente. E bastaria, eu espero não cometer aqui nenhuma... Portanto, depois fundiram conhecimento da Unicef e da Organização Mundial de Saúde. E há um número, já existe um número monetário para, se alguém doasse aquele montante, acabava a fome, a sede, porque a cada 4 minutos morre uma pessoa por fome ou sede. Então, neste tempo todo, repara o número de suicídios que já aconteceram e quantas pessoas é que já morreram enquanto nós estamos aqui. Enquanto estamos aqui a conversar. E então, isso, eu acho que não estou a equivocar-me, mas o valor que está atribuído à Apple atualmente, 0,3% dessa empresa dá para, de uma vez por todas, terminar com a fome e com a sede, com a miséria no mundo. 0,3%. Impressionante, não é? Eu não sou dono da Apple, mas se fosse, não por uma questão de fama, mas eu doava 10%. Mas havia uma coisa. Então, Fábio, porquê é que tu estás a acrescentar mais 9% em cima? Por um motivo. Porque no mundo tu não tens pessoas
100% honestas. Tu tinhas que criar uma equipa para, em todos os países, gerir bem esse dinheiro. E essas pessoas tinham que ser pagas, mas iam tirar as outras pessoas do sofrimento. Os 9% é para pagar a pessoas decentes. E uma pessoa decente é aquela que age com integridade e com dignidade. Exato. Aí a vida é decente. Caso contrário, não é decente. E a medicina e a espiritualidade estão interligadas porque tu tornas a tua existência, as tuas doenças deixam de existir. Porquê? Porque quando tu começas a pensar de uma forma digna e tomas os teus pareceres, as tuas ações, e o pensamento já é uma ação de forma íntegra, tu tornas a tua existência decente. Repara, a partir do momento em que tu tornas decente a tua própria existência, tu estás a procurar um caminho de cuidar de ti e ao caminhares nesse trilho, tu curas-te. Exato. Estás a transformar, não sei se a palavra transformar-se é certa, mas estás a cuidar da tua vibração a todos os níveis, não é? Isso torna-nos muito mais leves, muito mais saudáveis. Essa integridade, se quiseres seguir-me, podes seguir-me. Esse caráter, tudo. Podes seguir-me à vontade. O meu jugo é leve. Percebes? O meu jugo é leve. Mas o jugo é leve como assim? Estão-te a pedir para tu ganhares dinheiro suficiente ao final do mês para comprar um iate? Não. Estão-te a pedir que tu te tornes escravo para teres uma casa no Algarve de férias, outra nos Alpes Suíços, ou não sei. Estão-te a pedir isso. Estão-te a pedir esse sacrifício do corpo, esse sacrifício em contexto familiar. Estão-te a pedir que tu utilizes o tempo. Não. O meu jugo é leve. Depois tu tens uma quantidade de pessoas que não está neste nível ainda de avanço moral. Nunca te esqueças que a ética é dinâmica, mas que os princípios morais, estruturais, são firmes. É aquilo que dá decência à existência. Porquê que eu digo que a ética é dinâmica? Porque a ética é onde estão as leis de uma empresa, as leis de uma sociedade. Não é? Tu tens ali um conjunto de leis. A ética da Constituição Nacional é uma. Se formos para a Espanha é outra. Se formos para a Alemanha é outra. Se formos para os Emirados Árabes Unidos é outra. Tu podes ir para vários países e tens variar ligeiramente, mas sim. Variar, não é? Ou não, ou até pode variar bastante se formos para países com civilizações completamente diferentes da nossa. Completamente diferentes, sim. E sobre isso é interessante. Os primeiros passos da humanidade, quando cá chegou a raça ariana, isto convém perceber um bocadinho de reencarnação para se perceber isto. Mas se tu olhares à fisionomia, fisiologia e a forma como eles vivem a vida, e a espiritualidade, e como é que eles escrevem, até inclusive a escrita, repara, tens os japoneses, os asiáticos, portanto, japoneses, hindus, a forma de escrever, a forma de ver, de ler, de sentir, tudo isso é diferente. E também depois tens aqueles que já cá estavam antes dos egípcios cá chegarem. É muito interessante. Então, mas como é que é possível que nós sabermos isso? Lá está, é o que eu estou a dizer isto. Estamos a falar de medicina e espiritualidade. Nós reencarnamos. E nós, quando reencarnamos, na orbe terrestre, nós temos muitos hospitais espirituais. É muito interessante porque no filme Nosso Lar conseguimos ver um deles. É a assistência espiritual que vem daí. Não é? E nós temos um processo de reencarnação. E neste nosso processo de reencarnação, nós fazemos lá em cima, como se costuma, a memória descritiva do que é que a gente vem fazer cá para baixo. É quase um plano. Não é? É um plano muito detalhado. É um plano detalhado e um compromisso. É um compromisso. E repara, é tão grave porque é durante o período de gestação da mulher que as nossas memórias são adormecidas. Porque tu tens casos de pessoas que são estudadas, hoje em dia existe uma plataforma internacional médica, que estão, neste momento, a comunidade médica científica está a estudar 400 casos de reencarnação. Porque lembram-se, essas pessoas que estão a ser... Têm memórias, não é? Claríssimas. Aliás, há acompanhamento médico aliás, o caso mais gritante foi de uma menina na Índia que os pais biológicos aceitaram que ela fosse viver com os pais
da vida passada. Pois. Ela reencarnou novamente na Índia e começou a não ter vontade para viver aos 9 anos e os pais, pessoas com algumas posses, começaram a ir aos melhores médicos. E ela começou a descrever sempre, a vários médicos, sempre tudo em pormenor. Quem eram os pais, onde eram, não sei quem, não sei o que mais. E ela foi com médicos a acompanhá-la, com os pais de automóvel, àquele local e, inclusive, depois dos médicos verem que realmente aqueles nomes existiam e aquela família existia e tudo, e a escola. E perceber que aquela rapariga tinha realmente morrido há pouco tempo naquelas circunstâncias. Portanto, e os pais biológicos abriram mão dela, concordaram, e ela vive à data de hoje, está viva, é jovem, salvo erro com 30 e poucos anos, já à data de agora, mas o que é certo é que ela vive com a família da vida passada. E a família aceitou-a. Aceitou. Convivem. Isto é giro. Quando a ciência dá estes passos, Isto é incrível. a Constituição do Brasil foi mudada. Sabes que, através de uma prova científica, que houve 2 crianças que estavam a viver numa sala de 2 famílias muito amigas e nessa sala, por cima da lareira, por aí, havia uma arma e a arma estava carregada. Como é que a arma estava carregada ou deixava de estar, isso pouco interessa. O que é certo é que um menino deu um tiro no outro e o outro morreu. As famílias são muito amigas, mas nessa circunstância, então, eles decidem pôr a outra família em tribunal. E as coisas tornam um volume... Complicou-se muito. Acontece ao ponto de, através de mediunidade, há uma descrição... o menino que foi logo retirado, ou seja, foi logo para uma casa de correção, esse menino começou a ter assistência psicológica, psiquiátrica, e a dizer que fez sem querer, como é que foi, como é que não foi, fez sem querer. O que é certo é que esta história era assim contada. Porquê? Porque existe então a família a dizer que quem matou o meu filho foi o... E ele dizia que não. Porque há impressões digitais na arma. O que é certo é que, através da comunicação, de mediunidade e de vários médiuns, e descrevem em pormenor o que é que aconteceu. Foi aí que a Constituição no Brasil foi mudada e com médiuns de fiabilidade máxima, então a mediunidade é utilizada no Brasil como prova científica. Maravilha. Para a ciência ou para a não ciência. Maravilha. Então, esse menino depois foi ilibado. E isso existe em filme. Desculpa, podes só dizer o nome do filme? Recordas-te? As Mães de Chico Xavier. Ok. As Mães de Chico Xavier. Está em filme. E isso foi um caso coberto pela televisão nacional e internacional. E há casos de polícia também, em que os médias também ajudam. Ajudam. Um dos casos mais concretos, e nós sabemos que foi um caso polémico aqui em Portugal, no sul de Portugal, da MEDI, não é? Não estamos a falar daquilo que se passou depois. Eu estou a falar... Estamos a falar de... Sim, estou a falar de... Agora de espiritualidade. Sim, estamos a falar de espiritualidade decente, ok? Eu não estou a falar daquilo que nós sabemos que existem nomes na praça pública, portanto, eu não tenho problemas de falar desses nomes, portanto, não estamos a falar do Bruxo de Fafo, não estamos a falar dessas pessoas, estamos a falar de pessoas decentes. Ou seja, repara, quando falamos de centros espíritas, há tratamentos à saúde feitos em centros espíritas. Há cirurgias espirituais. E não, quem? Olha, uma das personalidades que veio de uma família bastante paupérrima e que tornou-se famosa através dos meios de comunicação social nos Estados Unidos, portanto, a Oprah teve uma cirurgia espiritual. E há outros casos Porquê que a espiritualidade... Isto é muito interessante perceber que a espiritualidade dá casos difíceis de resolver a pessoas famosas para que as pessoas famosas depois tenham que recorrer à espiritualidade. Para que seja provado, não é? Provado. Lá está, não é? Exato. Hoje em dia... Que é credível, não é? É credível. E por isso é que a OMS, para os médicos que possam escutar isto, portanto, se não sabem, está no Código Internacional de Doenças, no CID, ou no ICD, International Code of Disease, ICD. Portanto, no volume 10 do item F44.3 está lá
a aceitação do espírito pela Organização Mundial de Saúde. O que hoje em dia a ciência está a tentar buscar é qual é a vida do espírito após este corpo. Mas a aceitação do espírito está lá, podem lá ler. Exato. Na parte das doenças psiquiátricas, está lá, claramente. Por isso é que, hoje em dia, deixou de ser receitado, prescrito pelo corpo científico às crianças que estão em conjunto numa sala, numa casa e dizem que estão a conversar com o avô que já partiu. Elas deixaram de ser administradas quimicamente, sedando-as, a dizer que elas têm uma doença ou uma demência mental. Não. Já é aceito que as crianças, principalmente até à faixa etária... Os 7 anos. 7 anos, aí têm um campo aberto, não é? É o tempo de migração do espírito completo, da energia quântica do espírito completo para a alma. Dá-se o nome, define-se de alma ao conjunto de espírito mais corpo. Portanto, nós quando estamos mortos, somos só espírito. Quando nós assumimos o espírito no corpo, chama-se alma. Soul. E nós, a isso, depois cabe-nos a nós sentirmos a nossa consciência completa. A nossa consciência completa é percebermos que temos um corpo, temos um espírito e temos que saber mexer nisto. Mexer nisto, trabalhar com isto, não é? Porque eu tenho um filho que tem hemiparese à direita, não é? Ele reencarnou nesta vida com um propósito. Tem que ultrapassar essa adversidade. Ele, com essa adversidade, é bom para a família, para mim, não é? Mau de que maneira? É mau porque nós vemos que ele, de alguma forma, na escola, coloca-se de lado. Em certas atividades que ele vê que não tem forma de vencer. Ele gosta de vencer, naturalmente. Para outras atividades, ele é excluído. Mas se ele, nesta vida, tem essa enfermidade física, é porque numa vida passada fez algo, suprimiu algo de alguém que retirou ao outro grau de liberdade. Quando nós olhamos muitas das vezes a certas pessoas, se todos nós fôssemos providos de um entendimento global, da existência global daquele espírito, perceberíamos que muitas das doenças que nascem logo assim é com um propósito espiritual. Claro que nós depois, como o adiantamento moral e espiritual não é igual em toda a gente, quando vemos certas circunstâncias das famílias dizerem tadinho, olha, tadinho. Eu sou muito agraciado por ter 2 filhos, um com um ligeiro piquinho de autismo, com uma hidrocefalia e outro com uma hemiparese à direita. E recorro à medicina e recorro à espiritualidade. Exatamente. Eles tinham essa união saudável. Não é? Claro. Vocês, quando fizemos aquele evento UNO, fizeste, convidaste-me, eles tinham acabado de chegar à nossa família nessa altura. Eles ingressaram na nossa família a uma semana de fazer 6 anos, no dia 7 de abril de 2018. Eles eram muito violentos, eles não conseguiam, eram irrequietos, eram tudo, não é? Depois, como é que se trabalha isso? Espiritualmente, eles têm que... E há muitas coisas que eles têm que fazer por eles mesmos. Mas nós somos os cuidadores. E a nossa maturidade é essa a ferramenta que temos que pode fazer a diferença, não só na nossa vida, mas na vida dos outros também. Eu já passei por um processo oncológico, tu sabes, não é? Em dezembro de 2015 foi-me diagnosticado um linfoma de Hodgkin em estádio 3 desfavorável, muito avançado, nunca tive sintoma nenhum. Isso deu-me... Sim, eu podia ter morrido. Não. O corpo podia ter sucumbido, eu não morro. Exato. A minha existência mudava de forma física da matéria, mas ela não é eterna, mas é infinita. A vida não é eterna nesta dimensão, mas é infinita no tempo e no espaço, nas múltiplas dimensões do espírito. Exato. Quando nós alcançamos esta dimensão de viver, tu relativizas muitas coisas. Não há assim tantas coisas de tchanã na vida. Tu poderes chegar ao outro com uma palavra de apreço, com um carinho, com um suporte básico de um sorriso. Tu quando podes até dizer assim, mas é importante, olha,
aquele senhor tem necessidades básicas de vida, fazia-lhe falta, era um televisor melhor, ou um aparelho auditivo, ou isto ou aquilo ou aquilo outro. Repara, nas EQM, nas experiências quase morte, ou naqueles que estão no corredor da morte, no sentido de estarem nos últimos momentos do suspiro, pessoas abastadas com dinheiro, ou pessoas bem financeiramente, nunca disseram que queriam recuar no tempo para ir comprar um novo iate ou avião. E eu repito este exemplo muitas vezes. Elas dizem, se eu pudesse, eu voltava atrás no tempo para viver de uma forma diferente com os outros. Exato. Ou dizia aquela pessoa que não tive a oportunidade de dizer que a amo, ou dava o abraço que ficou por dar, não é? Ou pedia perdão. É isso. E a medicina e a espiritualidade traz-nos isso. A espiritualidade traz-nos à humanidade a consciência de que o corpo é só um meio de transporte. Exato. E a medicina tem capacidade para curar o corpo, mas não consegue ter capacidade para ir além do corpo físico denso da matéria. Vai haver o tempo que sim, a medicina vai ter instrumentos para tratar até de uma parte mais densa ou menos densa do corpo, que é o perispírito. Há de se conseguir lá chegar. Mas o espírito, eu acho interessante, sabes? Nós estamos aqui a conversar e agora vou pôr as pessoas todas em casa baralhadas. Nós estamos a conversar aqui. Se tu tivesses uns óculos especiais, como se fosse um microscópio eletrónico, e eu também, já viste o que era nós estarmos a ver-nos com todas as pontes de carbono dos átomos que existem aqui na atmosfera? Tudo isto que está aqui... Exato. Tudo aquilo que está a acontecer, não é? Sim. Tudo para isto além do corpo físico. Não há nenhum espaço que esteja por preencher entre nós os dois. Exato. E tudo isto tu ias ver as moléculas a vibrar e o som a ir, não é? Ias conseguir ter a percepção de entendimento que o som são estas partículas todas que vão vibrando, que chegam aí ao ouvido, e então depois temos o martelo, temos a bigorna, temos o estribo, e depois temos aqui o tímpano. À medida que isto toca aqui o som, o tímpano faz a vibração, tem um nervo auditivo principal, que através depois do nosso cérebro é descodificado o som. É incrível. É incrível. Repara, a imagem que nós estamos a ver, o olho não vê. Não é? Isto é interessante, não é? E parte da luz, repara, parte da luz que entra no nervo óptico vai à glândula pineal e vem outra vez para nos dar uma melhor percepção do que estamos a ver. É incrível. Isto tudo, e de repente dizermos assim, olha, e então como é que isto tudo se cuida, se cura? É através do conhecimento. A arma mais potente que o ser humano tem à sua disposição é o conhecimento. E é só através do conhecimento que ele consegue superar a adversidade. Exato. Nunca de outra maneira. O conhecimento traz consciência, não é? Sim. Traz percepção. Traz percepção, traz-te maturidade espiritual. Porque a tua consciência é espírito. Como tal, quando nós dizemos consciência, estou a falar de espírito. Ponto. 100%. 100%. Não há aqui... É lá que está a verdadeira Podemos dizer assim, estou aqui agora... A consciência profunda, não é? Profunda, está no espírito. Sim, é o tudo, é o self, não é? Exato. É ali, é o todo. E quando tu estás dentro da tua consciência, quando tu consegues te centrar numa meditação... Vamos lá ver. Meditação é um estilo de vida. Meditar é o exercício. Sim, é o exercício, exato. E porquê? Porquê que eu falo isto? Olha, se tu fores para a origem da palavra meditar ou meditação, tu vais ter aos hindus. E depois há vários tipos de exercícios de meditar. A palavra Zen é numa parte norte da Índia que existe lá o estilo de meditação Zen. Provoca-te umas... Tu tens que cumprir uma série de exercícios para obter aquele estadio. Não é? Pronto. Nós falamos de uma forma muito generalista sobre vou fazer meditação. Olha, lá por eu estar em posição de lótus e de olhos fechados, eu posso estar a dormir. Exato. Eu posso ter desenvolvido em mim umas capacidades... Ou ter pesadelos com os pensamentos. Claro, mas repara, as pessoas pensam muitas das vezes, olha, estou ali a ver ali naquele jardim, a pessoa... Não, eu posso não estar a meditar, eu posso nem saber meditar. Exato. Eu posso ter desenvolvido em mim uma característica e um conforto em que se eu me meter assim, consigo adormecer até no trabalho. E não estou a meditar. Eu só estou a dormir. Não é? Portanto, atenção a isto. Exato. Uma vez meditar mais. É um estilo de vida, não é? É a forma como estamos a cada momento. É.
esta conversa pode ser uma boa meditação. Pode ser uma boa meditação. E atenção às E está a falácias. ser, não é? Porque nós estamos presentes na conversa. Claro que sim. E as falácias, uma vez mais, o conhecimento, a origem fidedigna do conhecimento. Muitas das pessoas que nós cruzamos no dia a dia, como é que sabes isso? Eu ouvi. Eu ouvi dizer. Depois tens que ir, então, às peneiras de Sócrates, não é? Tens que ir às 3 peneiras de Sócrates, ou aos 3 níveis de verdade do Sócrates, não é? Sócrates, mas não é o nosso ex-primeiro-ministro. Sócrates da Grécia, não é? Pronto. As 3 peneiras de Sócrates, que é quando chega alguém ao pé dele, um aluno, e diz que ouviu uma história de... E eu, Sócrates, o primeiro crivo da peneira é: tu tens a certeza que isso é verdade? Não, não tenho. Então tu estás a tentar contar-me uma coisa que não tens certeza que é verdade? Sim. Esse código de conduta está errado. Vamos para a segunda peneira, segundo nível. Isso que tu estás-me a contar é importante para ti? Faz alguma diferença na tua vida? Não. Fofoquice. Não. A alavanca tem quê? Em nada. Estou a falar da vida dos outros, não é? Nada. Não estou a ser decente. Não estou a ser íntegro, nem estou a ser digno. Então, tu estás a utilizar o meu tempo, vais-me pedir tempo a mim, quando eu estou a refletir, a fazer mais umas coisas para os outros lerem daqui a 2000 anos ou 3000 anos, que ainda não conseguiram colocar em prática. Então, estás a tirar o meu tempo e estás-me a tentar dizer uma coisa que não sabes se é verdade e ainda por cima não tem nenhum efeito positivo em ti. E isso que tu me estás a contar tem algum efeito positivo em mim? Isso serve-me alguma coisa para me auxiliar? Não. Então tu estás-me a roubar o meu tempo para dizer uma coisa que não sabes se é verdade, que não tem influência nenhuma positiva em ti e também não tem influência nenhuma positiva em mim. São estes 3 crivos. Isto torna-nos mais decentes na convivência, não é? Temos ali um filtro. São os filtros de Sócrates. São as peneiras. E muitos de nós andamos aqui nas encruzilhadas da vida, nas azáfamas do despertador que toca. Eu dou um conselho às pessoas. Uma coisa é stress, outra coisa é cansaço. Stress é doença. Stress é doença e pode depois ter uma evolução para... Exato, umas consequências danosas. Mas a parte importante que eu quero deixar como repto é que quando o despertador toca de manhã, verifiquem se é stress ou se é cansaço. Fábio, como é que eu verifico isso? Eu vou explicar. Cansaço é porque eu tenho uma vida desgastante, ativa. Olha, acordo de manhã cedo, vou para o trabalho, depois no final levo os filhos para a escola, no final do dia ainda vou com as atividades extracurriculares com os miúdos, chego a casa, tenho atividades escolares, ajudo-os, cuido da casa, faço a minha vida da casa. Isso desgasta o corpo, é cansaço, ponto. Mas tu és feliz a fazer isso tudo? Sou muito feliz. Então, o que tu sentes de manhã, quando dizes assim, cansaço. Vou desligar o despertador para estar aqui mais 5 minutos, é cansaço. Stress é quando eu digo assim de manhã e toco ao despertador. Não tenho vontade nenhuma de ir trabalhar, estou farto de ir para aquele trabalho. Isso é stress, começou aí o stress. Então tens que mudar de rumo, porque isso vai-te... essa atitude de ir muito tempo para aquele sítio, que é um stress, eu estou a resistir, mas estou a arrebentar-me por dentro, vai dar origem também, uma vez mais, a eu não respeitar a minha consciência. Claro, um desequilíbrio enorme. Há um desequilíbrio e depois vou cair na medicina. São coisas assim. São coisas dos homens. Dos homens com H maiúsculo. Exato. As mulheres, as crianças e todas as faixas etárias. Todos. Fábio, gostava de fechar esta conversa perguntando uma coisa que eu acho que é importante também as pessoas ouvirem. Qual é o teu conceito sobre Deus? Quem é Deus para ti? O que é Deus? Ou o que é Deus? É a pergunta certa. O que é Deus para ti? O que é Deus? Deus é omnisciente, Deus é omnipresente e Deus é infinitamente misericordioso e bondoso. Eu explico as 3. Deus é omnipresente, está sempre presente. Deus é a causa primária de toda a existência.
Foi Ele que projetou tudo isto. Foi Ele e Deus, só nos podemos adentrar a perceber o que é Deus, não quem é. Porque Deus pode ser um conjunto de o que é Deus. Omnisciente, não é? Ele está sempre consciente daquilo que é o projeto e às humanidades dispersas por toda a infinitude do universo, Ele envia os espíritos mais evoluídos para poderem auxiliar Ajudar, o progresso. auxiliar. Exato. Infinitamente bom, generoso, bondoso. Porque olha, com tantos filhos que Ele tem, com tantos defeitos, Ele suportá-los sempre e dar-lhes infinitamente vezes sem conta, portanto, para poderem novamente viver e melhorar-se, aprimorar-se. E tal e qual como a parábola do filho pródigo. E no final, quando tu estiveres pronto, podes retomar a casa que eu aceito-te. Exato. É muito lindo isso. Quando tu abres o coração de pai e de mãe e de repente dizes, tenhas tu os defeitos que tiveres, cura-te desses defeitos, mas eu aceito-te depois de te cortar. Exatamente. Isto abre aqui uma janela que é, os pais não devem ser permissivos com os defeitos dos filhos. Os pais devem ser, sim, resilientes. Resilientes é ter elástico, isto é, eu tenho um filho que teve um deslize, eu faço-me de elástico para tentar compreender em que circunstâncias é que ele teve aquele deslize. Mas eu depois volto à minha forma original, de disciplinador. Sabes o que a pessoa deturpa a palavra... De educador, não é? Educador. Sim. Mas a etimologia da palavra disciplinador, que é o que é Deus também, ele é disciplinador. A etimologia da palavra disciplinador vem de discípulo. E discípulo, na origem da palavra, é aquele que é nobre na arte de aprender e na arte de ensinar. É digno de aprender e digno de ensinar. É decente ao aprender e é decente ao ensinar. Então Deus é disciplinador. Porquê? Porque quer que todos os seus filhos sejam dignos, sejam decentes e sejam bons discípulos. Porque hoje em dia está em voga então aquela palavra. Quando tu és bom discípulo, tu és coach. Não é? Hoje em dia toda a gente é coach. Muitas das vezes eu vejo pessoas com 22, 23 anos de idade a serem coaches. Não é que eu queira desvalorizá-los, mas muitas das vezes eu faço nas minhas reflexões o autoquestionamento de que experiência tens para ser coach de alguém? Como é que tu podes ser assessor coach? Se fores à etimologia da palavra coach, traduz para português, dessa palavra é assessoria, é assessor. Exato. Tu tens que ter uma responsabilidade. O meu coach é Deus, é Cristo, sim. Porque Ele é omnisciente, Ele é omnipresente, Ele é omnisciente em mim, Ele é omnipresente em mim e Ele é infinitamente bom e generoso porque com todos os meus defeitos Ele dá-me sempre oportunidades para eu melhorar e aceita-me da forma como eu sou, sem cobrar-me a culpa. Ele simplesmente diz, faz o auto-perdão, levanta-te e anda. Exato. E é isso que eu faço. Exato. É esse amor, não é? Esse amor. É um amor infinito. Fábio, gratidão imensa. Muito obrigado por Mesmo, estarmos aqui juntos, meu querido amigo. por estes momentos de olhos nos olhos. Tão bom falar contigo. E aqui em Gratidão Ágape, imensa. porque Ágape tem... Queres realmente- falar um pouco sobre este espaço? Olha, Ágape, Acho que é importante. a palavra Ágape vem de um estudo que a minha mulher, a Susana, fez. Ágape significa aquilo que Jesus trouxe ao mundo. A origem da palavra vem daí, que é o amor incondicional. Nós ainda não sabemos o que é isso, andamos a tentar descobrir. Vamos lá ser honestos, não é? Exato. Ninguém que Vamos venha descobrir dizer, ainda olha, o que é isso? O amor incondicional. nós podemos ter flashes, dizer, olha, eu naquela circunstância, cumpri os requisitos, o propósito do amor incondicional. Agora, dizer que eu vivo sobre o preceito do amor incondicional, para isso eu não poderia ter a arrogância de fazer julgamentos. E eu ainda sou arrogante e incompleto. Exato. Porque faço julgamentos, não é? E quando isso é... Agora, podemos ver, mas que tipo de julgamentos? Não, já passei a fase de fazer o julgamento da vida dos outros. Mas já o tive, mas perdi isso. Portanto, o amor incondicional é isso. A Ágape é um projeto que eu fui desenvolvendo durante os meus processos de tratamentos de cura oncológica
e criei para os outros. A Agape foi criado para os outros. Eu comecei aqui a facilitar neste espaço meditações guiadas, palestras com propósito para as pessoas poderem ganhar um rumo, descobrir o propósito da vida deles, levá-las a conhecerem-se melhor, a terem coragem para se conhecer. Muitas vezes falta-lhes coragem e vontade de se conhecer. E pronto, é aqui entre Bom Barral e Óbidos, e é um espaço de mim para os outros, mas dos outros também por mim, porque é uma relação do win-win, todos ganhamos, não é? A permuta energética é isso, nós ganhamos com os outros ganham connosco. Exato. E é um projeto de desenvolvimento pessoal e também profissional, porque também facilito conteúdos de desenvolvimento para empresas, no âmbito de team buildings, portanto, gerir melhor as empresas, otimizar melhor as empresas, organizar melhor as empresas, segundo as novas metodologias Lean que vem do Sr. Toyota, quando a Toyota estava quase falida nos anos 50, 1950, porque há miúdos que estão a escutar isto que são do ano 2000 e não percebem o que é os anos 50, portanto, temos que dizer isto para as duas linguagens. E eu gosto da palavra Lean. As pessoas deviam de ser Lean. Eu aconselho as pessoas a lerem um livro muito fininho que é assim, que é o 2 Seconds Lean. Tem um 2, um S de segundos Lean. Há a versão traduzida para português Brasil. Se nós colocarmos em prática lá um princípio que está nesse livro, que é todos os dias tenta melhorar uma coisa da tua vida, todos os dias, melhora algo na tua vida. Exato. E otimiza a tua vida pelo menos 2 segundos. Fantástico. E é isso. Fantástico. A Agape é isso, é conduzir a pessoa à sua melhor versão. Hoje em dia vê-se as pessoas a dizerem vou ter um coach com aquele outro, vou tirar uma formação em liderança de coaching, vou tentar trabalhar na minha versão 2.0, 3.0. Eu vou-te explicar. Eu não sei há quantos dias estou vivo. E para isto também ficar bem claro, eu não uso rótulos nas pessoas. O rótulo é eu fazer de alguma forma é eu diminuir as pessoas, é eu humilhar as pessoas. Isso é um rótulo. É dizer, olha, tenho que trabalhar contigo, olha, vou trabalhar para tu seres a versão 3.0. Desculpem lá, com muita humildade e com muito respeito por todos. O rótulo, o Tanas. Eu a cada segundo que passo, eu tenho uma nova, melhor versão de mim. Se vocês calcularem a vossa idade com o tempo que estão agora, multipliquem isso por segundos, a cada segundo é a vossa nova, melhor versão. Portanto, se vocês disserem que estão a trabalhar no 2.0, não acredito. 3.0 não acredito. No limite estão nos milhões e milhões e milhões de segundos. Portanto, e nesta existência. Porque vocês têm a vossa melhor versão agora, neste instante. Mas vocês têm uma quantidade de vidas enormes. E perguntaram uma vez, como é que eu sei se nasci só neste planeta Terra? Ou se eu nasci, ou se venho de outras origens planetárias? É simples. Para que as pessoas que estão aqui a falar de medicina e espiritualidade, porque há médicos que já assumem a reencarnação com naturalidade, nos 4 cantos do mundo. Essa resposta, cientificamente, é simples. Por isso é que tu tens os grupos sanguíneos com o positivo e com o negativo, através daquela matriz padrão comparativa com o macaco, com o orangotango. O positivo ou negativo. Positivo é de uma forma, negativo é outra. Se tens presente aquele radical do macaco, então significa que nasceste neste planeta Terra. Se não tens presente, não nasceste. E isto é interessante. Cruza informação sobre aqueles que não têm presente o radical, são os ARH negativo ou ARH positivo ou o B ou não. Levante esta coisa para tu fazer um estudinho. As pessoas que acreditam naturalmente em reencarnação é porque já têm gravados nas suas memórias acáshicas a vinda de outras dimensões planetárias. Exato. E então é isso. Essa experiência, não é? Então... Tu quando cá chegas já sabes que vieste, conscientemente sabes que já vieste de outros mundos. Então a reencarnação sim. Então, mas como é que tu nasceste já a acreditar na reencarnação? Pá, acredito, não te sei explicar como, mas acredito. É isso. É algo que vem de dentro. Já vem de dentro, já vem do passado. Exato. Aqueles que são mais brutos, eu não acredito em nada, sou cético, sou agnóstico, só acredito no meu dinheiro, na conta que tenho no banco e no trabalho. Pronto.
olha, nasceram na Terra por enquanto, mas quando eles desencarnarem e vierem novamente, aí, no próximo passo deles, é isso. Portanto, o desenvolvimento pessoal também é isso, é descobrir a tua Exatamente. função máxima, Vamos. transmutando. Fantástico. Muito obrigado. Fantástico. por tudo. Gratidão imensa por trazeres o teu amor a esta conversa e o teu conhecimento fantástico. E muito obrigado por nos termos conhecido ou reconhecido nesta vida. Reconhecido, sem dúvida. Reconhecido. É conhecer mais do que uma vez, a gente não sabe quantas, não é? Exato. Reconhecido. Uma vez mais, gratidão. Gratidão, amigo. Tchau, tchau.